Cleide. Vocês, Salmo 29 sendo cantado por Alda Célia. Oi, mãe. O poder de Deus demonstrado através da poesia salmódica. E a voz do Senhor, voz do Senhor, ouve-se sobre as águas, proveja ao Deus da glória, proveja ao Deus da glória. Senhor, proveja sobre as muitas águas. Bem, boa noite, Esther. Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira. Hoje, em tese, até poderíamos ter aberto o templo para fazer o culto, porque está liberado para termos os nossos cultos presenciais. E nas quintas-feiras normalmente tem pouca gente mesmo. Mas hoje ainda estaremos fazendo esse culto, esse estudo online. Então eu queria dar as boas-vindas a vocês que estão comigo. Hoje eu vou trabalhar dentro da perspectiva que a Alda Célia está cantando. Boa noite, Gilcélia. O Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Eu quero trabalhar isso dentro de uma perspectiva também da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. E a gente vai tentar fazer uma conexão da voz poderosa de Deus, do poder de Deus e da graça de Deus. A palavra de Deus em 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Deus tem sido fiel. Deus sempre será fiel. Deus não é aquele que abandona os seus. Então, dentro dessa perspectiva de que um Deus todo-poderoso, cuja voz é poderosa, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a voz primária de Deus é uma voz de amor, uma voz capaz de transformar a natureza e a essência de todas as coisas. A voz de Deus foi capaz
de no início de todo o planeta sendo formado, a voz de Deus foi capaz de gerar vida sobre o caos. A voz do Senhor foi capaz de gerar sobre a terra animais, vegetais, separação de águas, mediante a presença da Trindade Santíssima, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de onde emana todo o poder e toda a autoridade. E esta voz de autoridade, ela não é só capaz de despedaçar os cedros do Líbano, é capaz de esmiuçar todo o coração impenitente, todo o coração que não se deixa ouvir, não se permite ouvir, e ele é capaz de esmagar, esmiuçar, a ponto de fazer tudo novo, fazer daquele vaso que estava pronto, modelado, um vaso novo. A voz do Senhor é capaz de fazer coisas que você não pode imaginar. Mas uma das coisas mais belas que a voz do Senhor disse, e eu acho que como um grande trovão sobre a humanidade, foi quando Deus disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não já num processo de criação, mas de envio do Filho dele para salvar o pecador que estava perdido. Deus envia o seu Filho e diz com a sua própria voz: este é o meu Filho, e é o meu Filho amado, e o meu coração, eu, Deus, o Pai, o Criador, tenho prazer nele. E esse Filho que vem agora, sob o poder e a autoridade santíssima, vem para gerar em nós a vida eterna. Só que nós só podemos receber a vida eterna se nós entendemos o poder do perdão. Esse perdão de Deus sobre a humanidade está conectado com o amor que Ele tem por aqueles que Ele elegeu, aqueles que Ele escolheu. E não importa quem são esses, não importa quantos são esses, o que importa é que Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quem nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. E esse amor, ele gera perdão. Os homens têm andado com dificuldades nessa área relacional. Os homens têm passado por dificuldades muito grandes nos relacionamentos interhumanos. Nós vemos pais e filhos em questões, em demandas terríveis, cujo perdão não é exalado. Vemos pessoas que se dizem amar, que se permitem dizer sobre o amor, mas que não, no meio desse amor, no meio desse relacionamento, acabam não conseguindo perdoar mais aquela pessoa que está com ela. E a essência de Deus, a essência da presença de Deus é o perdão. Nós lemos aqui: se nós confessarmos os nossos pecados. Esse é um versículo que todo mundo quer ler e quer se apropriar dele. E essa também é uma outra perspectiva que nós vamos abordar. Quando Deus nos dá a palavra dele, que é inspirada pelo seu próprio Espírito, e João agora vem fazer uma carta dizendo sobre o amor, que Deus é amor, que a essência de Deus é amor, e que nós devemos nos amar. A partir da palavra de Deus que habita em nós, a partir da nossa luta contra todos aqueles oponentes à fé cristã, mas nós resistiremos porque Deus nos amou, porque Deus derramou grande amor por nós. Só que a gente quer tomar posse dessa verdade. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar das injustiças. Mas existe uma contrapartida disso, que é o perdão que nós devemos dar. Nós queremos tomar posse do que vem de cima, mas não queremos jogar na direção do próximo. Nós queremos ficar possuindo todo o amor e todo o perdão de Deus por nós, mas não queremos dar perdão nem amar o próximo. E essa é uma questão que Deus tem levantado cada dia mais. Nessa pandemia, nesses isolamentos familiares, nessas questões de amigos e amigas, nessas questões de privação de acesso das pessoas às próprias pessoas, onde as pessoas não estão conseguindo relacionar-se pacificamente, onde as pessoas, mesmo distantes umas das outras, não estão conseguindo fazer emanar dentro de si o perdão.
E nós precisamos aprender a força do perdão. Existem umas frases de impacto que o perdão ele libera. E é um fato muito interessante quando você colocar a vida do outro em cadeias, em amarras, porque você não perdoa. Alguns dizem que você adoece porque você não perdoa. É fato. Você fica extremamente amargo e guardando rancor, guardando ódio, guardando todo tipo de sentimento que você pode ter, e são pobres sentimentos. Mas aquelas amarras que você coloca na mão da pessoa, você acaba não permitindo que aquela pessoa voe mais alto, porque você não quer liberar perdão, e você acaba sendo presa pelas mesmas correntes do não perdão. Quem ama, perdoa. Eu vou te citar aqui alguns versículos que vão nos apoiar na ideia de que se a gente quer receber perdão, a gente tem que perdoar. Se a gente quer que o alto nos perdoe, nós temos que perdoar entre nós. Vamos imaginar que os fins dos tempos, o final dos tempos que nós estamos vivendo, que muitos estão dizendo que são os últimos dias, pode não ser, e pode ser, Deus é quem sabe, mas vamos imaginar que o amor se esfriaria de muitos, e o amor se esfriando, nós teríamos as nossas dificuldades de perdoar. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, pessoas da mesma religião contra elas mesmas, pessoas de outras religiões se debatendo, guerra, rumor de guerra, as pestes e tudo mais. Tudo isso são evidências de que as coisas não andam bem. Mas a pior das coisas que pode acontecer na humanidade é o amor se esfriar. E se o amor se esfriar, aí é que o perdão não vai ser exalado, não vai virar o bom perfume de Cristo. Se existe uma característica do bom perfume de Cristo em nós, que somos o bom perfume, cartas escritas pela mão do Senhor, é o perdão. É a capacidade que diz aqui: suportem-se uns aos outros e perdoem-se. Perdoem-se caso vocês tenham queixas uns contra os outros. Perdoem porque o Senhor lhes perdoou. Como o Senhor lhes perdoou, perdoem. Colossenses 3,13. Paulo escreve que a gente deve suportar. Suportar é carregar aqui no ombro aquele que está debilitado, e assim dando a ele o perdão, porque o Senhor nos perdoou. A pessoa que você carrega aqui muitas vezes é aquela pessoa que você precisa perdoar, que você precisa conviver, que você precisa ter ao teu lado. Às vezes elas dificultam, é óbvio, e não necessariamente você vai ver que aquele perdão exalado vai fazer com que aquela pessoa fique perto de você, mas você precisa perdoar. Quem é que não pecou? Quem é que nunca pecou? E eu diria, atire a primeira pedra. Quem da humanidade que nunca foi pecador, que não pecou, que não cometeu um delito, seja ele pequeno, médio ou grande, independente de ser pecadinho, pecadão ou nada, quem nunca cometeu um delito, que não deslizou montanha abaixo, então estava lá embaixo, olhou para cima e falou assim: eu não vou ter forças para subir, e Deus pega pela mão e faz subir para o alto da montanha novamente. Todos nós já fizemos isso, todos nós já passamos por isso. E é triste quando você percebe que temos pessoas que têm dificuldade de perdoar, e você vai falar sobre perdão, elas não conseguem, porque elas estão tão cauterizadas em seu coração, que a morte já começa a tomar conta do seu coração. É como se a podridão do não perdoar começasse agora, não somente colocar uma caia sobre ele, mas agora o coração começar a apodrecer cada vez mais. É difícil perdoar? Sim. Veja o preço que Cristo pagou para nós termos o perdão de Deus. Ele morreu. Então muitas vezes perdoar significa morrer. Muitas vezes perdoar é você morrer para questões tuas, para que o outro possa viver. O perdão de Deus para nós teve esse significado. Quando Cristo morre, é porque nós não tínhamos condições de pagar, muito menos de ser perdoados das nossas dívidas. E Jesus abre os braços da cruz e ainda exala o último grito de perdão. Estevão faz a mesma coisa: perdoa, Senhor. Mas muitas coisas já não são como Cristo falou, que eles não sabem o que fazem. Muitas das coisas que nós estamos fazendo, muitas delas, estão fazendo com que
nós não somente apodreçamos por dentro, mas tenhamos a consciência que nós não estamos querendo perdoar. Não importa o que cada ser humano pensa, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas e se aquela pessoa vier confessar o seu pecado a você? Você está pronto para derramar o teu perdão? Será que você está na mesma postura de Estevão, levando pedrada na cabeça e de repente falar que perdoe para Deus perdoar? A glória de Deus só vai ser vista por nós se nós tivermos aprendido sobre o perdão recebido e doado. É um L que vem de cima e que vai para frente. Deus fala no Salmo 86, versículo 5, diz assim: o Senhor é um bondoso e um Senhor perdoador, rico na graça para com aqueles que invocam. Você só pode invocar, você só pode experimentar a bondade de Deus e essa sua graça se você for capaz de aprender sobre perdoar. Perdoar cura o outro e cura a gente. Perdoar faz com que nós possamos quebrar as cadeias que amarram o outro, para nós também nos desamarrarmos da mesma cadeia. Nós vemos que Jesus no Pai Nosso vem ensinar que nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós vamos aprender com o próprio Cristo que lavar os pés é melhor do que estar nos primeiros lugares dos templos, de estar nos púlpitos, nos primeiros bancos, como fariseus. Deus, Ele tem o melhor para nós, mas o melhor de Deus para nós passa pelo seu amor e pelo seu perdão. A figura do perdão não é uma figura só para a gente dizer: ah, eu te perdoo, mas não tem mais nem menos. Perdoa, perdoa e, se necessário, morra para perdoar. E essa morte não é a morte física como a de Cristo ou a de Estevão, é a morte do orgulho, é a morte da vaidade, a morte do desafeto, do desamor, do descompromisso. Amar é ter responsabilidade, perdoar é ter responsabilidade com compromisso, compromisso de querer o bem, de desejar o bem, um compromisso de você provocar o bem. Você agora tem um compromisso com o céu e com o próximo, e isso gera uma responsabilidade tremenda no coração do ser humano. O Senhor é bondoso e perdoador. Agora você pega esse salmo e fala assim: eu sou bondoso e perdoador. Será? Mateus escreve o seguinte no capítulo 6: se perdoarem as ofensas uns dos outros, nosso Pai que está no céu também nos perdoará. Mas se vocês não perdoarem as ofensas alheias, nosso Pai que está no céu também não vai perdoar. Olha que relação de receber e dar, de reciprocidade com o céu. Se eu perdoar, o Senhor vai perdoar. Se eu der, o Senhor vai me dar. Mas se eu não der, se eu não perdoar, também não receberei. Nós gostamos dos cultos de chegar a nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Por que eu não sou fiel e justo com o próximo? Por que eu não sou fiel e justo com aquele que pecou contra mim? Não existe pecado que não possa ser perdoado a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando uma pessoa que faz mal, não está blasfemando contra o Espírito Santo, ela está te fazendo mal. Mas ao mesmo tempo, se ela chegar, e você mesmo chegar para ela, como Cristo fez, sem ela te pedir perdão, sem ela vá lá e perdoe. E às vezes esse não é um ato de sair, porque às vezes as pessoas estão lá super protegidas nas suas redomas, sem querer se relacionar, mas da tua oração, no teu momento com Deus, fale: Deus, perdoa fulano, perdoa fulana, Senhor, derrama a tua graça sobre esta pessoa, para que eu possa também receber a mesma graça. Faz com que eu possa ser iluminado a ponto de perdoar. E se o Senhor quiser, que a gente possa se achegar a essa pessoa, se for possível, se o Senhor abrir essa porta, para que essa pessoa venha até nós e seja perdoada, ou me perdoe. Eu ouvi de um pastor essa semana, um amigão,
Ele disse que o convite que ele recebeu para ir em tal lugar pregar assim, e era uma igreja de onde ele tinha saído, uma igreja que machucou muito ele, assim. Aí ele falou que o grupo de pessoas que estavam com ele ali, de repente estava chamando para pedir perdão pela besteira que fizeram com ele, como pastor, tal, mandaram embora, aquela besteira toda. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Falou: meus irmãos, faz muito tempo que isso passou. Eu não tenho crise com vocês. Parece que quem está em crise são vocês. Foram vocês que fizeram. Ele falou assim: da minha parte vocês estão perdoados, mas agora vocês têm que se resolver com Deus. Ele perdoou, só que existia um peso tão grande no coração daqueles cidadãos que eles não conseguiam se resolver. Então ali envolvia uma comunidade. E eu gosto dessa expressão de quando Deus traz para a reconciliação, porque é assim que nós vamos viver. Se você é um crente, se você é uma crente e está com uma questão amargurada no teu coração, lembre de duas coisas. Primeiro, que você precisa perdoar. Segundo, que você vai estar com essa pessoa se você for para o céu. Serão duas pessoas, como é que vocês vão conviver? É claro que lá não vai existir essa coisa do rancor e tal, mas imagine que você vai ter que suportar. Então, se você não suporta aqui, como é que você vai querer viver lá? E lá é eterno, aqui passa. Então a perspectiva do perdão é eu querer viver eternamente com essa pessoa. Se ela é minha irmã em Cristo, eu preciso desejar estar eternamente com ela. E quando eu quero estar eternamente com ela, eu preciso começar aqui na terra a minha parte com a eternidade, a minha parte com relação à eternidade. Então eu preciso de repente atrair, ou no mínimo perdoar. Se a pessoa te ofendeu, vai e perdoe. Se ela te pedir perdão, amém. E glorifique a Deus, porque esse é um ato divino. Perdoar é um ato divino. É uma autonomia que Deus te deu, um poder que Deus te deu para liberar uma pessoa que estava morrendo. Imaginou que poder é esse? Maravilhoso. Então nós temos aqui essa questão do Salmo 86, do Mateus capítulo 6. Temos aqui Paulo falando aos Efésios uma coisa bem interessante: sejam bondosos com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou vocês em Cristo. Sejam bondosos mutuamente ou uns com os outros. A bondade passa pelo perdão, porque ele fala assim: perdoando-vos mutuamente, se perdoando, como Cristo perdoou. Como deve ter sido difícil para Cristo comer com Judas na mesa? Como deve ter sido difícil de Jesus sentar com Tomé? Como deve ter sido difícil Jesus sentar com Pedro, que ia negar ele? Pensem nessa perspectiva: mas Jesus era Deus. Não. Pense como Deus é capaz de perdoar você. Não tome posse do perdão se eu confessar os meus pecados, Ele é que é justo. Não tome posse de uma verdade só para você. Pense assim: se alguém confessar o pecado contra mim, eu sou fiel e justo para perdoar o pecado dessa pessoa, do meu ofensor. Seja bondoso, perdoe um ao outro. Por quê? Porque Cristo, Deus me perdoa a partir de Cristo. Olha que interessante que Isaías fala: sou eu mesmo aquele que apaga todas as suas transgressões. Quando você lê Isaías 53, você vê aquele renovo, aquela figura de Cristo, aquela profecia messiânica emergindo de um homem que era humilhado, que passou por todas as dores, as suas pisaduras nos sararam, o trajeto que ele percorreu curaria a nossa alma e nos perdoaria todos os pecados. Quando você vê Isaías falando isso no capítulo 53, no 43 diz assim: sou eu mesmo, Deus falando, que apago as suas transgressões. Por quê? Por amor a mim mesmo. E eu não vou mais lembrar dos seus pecados. Olha que interessante. E que não se lembra. Eu sou Deus que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não me lembro das suas transgressões ou dos seus pecados. Sabe o que significa isso? É você colocar uma pedra em cima daquilo que te magoou, daquilo que te feriu, e passar para frente. Seguir o caminho. Seguir o caminho, porque a missão é grande, o tempo é curto e pode ser longo, e você não pode carregar uma mochila pesada com pedras
de não perdão, de desafeto. A caminhada pode ser longa. Quantos pais não morreram sem pedir perdão? Mães, filhos não morreram sem pedir perdão? Avós, amigos, companheiros não morreram sem pedir perdão ou sem serem perdoados? Uma das crises maiores que eu vejo nos leitos de enfermidade, como pastor, são pessoas que carregam peso no coração por ter mágoas contra o outro, e aquilo é pior que o câncer a dilacerar a sua alma. Como é triste a pessoa estar no leito de morte e não conseguir ter alcance mais às pessoas a quem ele queria perdoar. E ali no conflito interno, no conflito da alma, ela vem e confessa os seus pecados àquele que ouve, e ali ela, entre aspas, pode morrer em paz. Mas você vê que não vale a pena levar para o leito da enfermidade, o leito da morte, o peso de não perdoar ou de não receber perdão. E é uma das coisas mais complicadas entre os seres humanos, porque se o amor vai se esfriar de muitos, como diz Mateus, significa que a dificuldade de perdoar aumentará. Se o amor se esfriar no coração das nações, você vai ver os conflitos aumentando. Você vê a tragédia que as pessoas estão provocando na saúde, na educação, na moral, quando elas não percebem o que é defraudar o próximo, não dando suporte, não dando assistência, não dando socorro e não amando o próximo. Quando eu entendo o perdão, eu entendo o amor de Deus. Mas eu não posso, em hipótese alguma, ficar tomando posse de verdades bíblicas sem querer vivê-las. Eu não posso dizer que a Bíblia é minha regra de fé e de prática se eu não quiser vivê-las. Eu não posso fazer da Bíblia a minha regra de fé e prática se eu não quiser obedecer ao que está escrito. Então ele fala, olha, se você confessar, eu perdoo, mas então vá lá e perdoe. Repito, quando estiverem orando, Jesus diz, se tiverem alguma coisa contra alguém, vá perdoá-lo, porque o Pai do céu também te perdoou. Marcos capítulo 11. Se vocês não perdoaram, a mesma frase que Mateus também escreveu nos evangelhos. Quando você estiver orando, na tua oração, e é interessante, meus irmãos, como é interessante isso, você na tua oração particular, você lá exalando perdão, emitindo perdão, Senhor, perdoa, perdoa, perdoa fulano, perdoa ciclano, perdoa, perdoa, perdoa. Quando você terminar a tua oração, você está limpo. Você entende como é que funciona o perdão de Deus? Não é só confessar o pecado, é perdoar o pecado do outro. Agora, pastor, tem gente que não muda, problema dessa pessoa. Tem gente que não aceita o perdão, é problema dessa pessoa. Tem gente que me machucou e não quer mudar e continua me dando patada. É problema dessa pessoa, ela vai prestar contas a Deus. Deixa essa pessoa tocar a vida. O teu papel é começar na oração perdoando. Vai perdoando, vai perdoando. Aquela história da mulher crente que santifica o marido que não é crente, ou do marido crente que santifica a mulher que não é crente. Aquela relação de você falar que a santidade, ela também é expressa no perdão. Perdão também é um processo de santificação, de limpeza. Santificação é separação do mundo. O mundo não está acostumado a perdoar. Nós, como cristãos, temos que perdoar, porque é o papel do cristão e é o perfil de Cristo em nós. É a imagem de Cristo vindo sobre nós. A imitação de Cristo é perdoar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu vou imitar Cristo se eu não sei perdoar, se eu não quero perdoar? A diferença entre conseguir perdoar e querer perdoar é muito grande. É uma muralha que tem no meio. Às vezes nós temos a luta grande, muito grande, de não conseguir. E é hora que você também começa a pedir cura, pedir libertação, pedir para que Deus te ajude a perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar fulano, ciclano, que fulano, olha como é difícil. Ou cabra difícil. Mas a gente aprende com isso. E é interessante, a gente cresce com isso. Se existe uma distância grande no céu, o perdão encurta essa distância. Pela oração,
pela santificação através da oração, pela santificação também através do perdão. Eu posso experimentar, e você que já perdoou, também que já foi perdoado, você sabe como fica leve. Como fica leve? E vou repetir, não importa os outros. Se não te perdoarem, se não te quiserem bem, se não te fizerem bem, não importa. Olha para Estevão. Se Estevão fosse esperar que as pessoas, Senhor, o seu João, não me apedreja, eu perdoo você, não. Debaixo de pedras ele pediu perdão e morreu. Mas ele viu a glória de Deus. Nós precisamos ver a glória de Deus no outro, pedindo perdão. Às vezes acertam a nossa cabeça com uma grande pedrada. Importante, deixa, perdoa, toca a tua vida, perdoando, toca a tua vida, vai embora, vai-se embora. Um dia, se Deus tocar, olha que interessante, tem um texto de Isaías, muito interessante, que é parte também de algo que eu queria falar hoje, mas é interessante, Isaías 6, ele fala assim, eu vou endurecer os seus ouvidos e os seus corações, Isaías 6, para que não entendam, para que eles não percebam. Eles vão ouvir, não vão entender. Eu vou endurecer os seus ouvidos e vou fechar os seus olhos. Bem, aí é com Deus, porque quem aplica o arrependimento no meu coração é o Espírito Santo. E se Deus fechar as portas do céu e não enviar o seu Espírito sobre a pessoa, acabou. Então quem convence-me do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Mas o mais interessante é que se eu perdoo, eu fui convencido de perdoar. Se eu confessei o meu pecado, eu fui convencido de que sou pecador. Isaías, no capítulo 6, diz, eu sou um homem pecador, no meio de uma gente pecadora. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou perdido, porque eu também sou um homem de lábios impuros. Então ele se compara, ele se coloca tal qual as pessoas que estão à sua volta. E Deus o chama para profetizar sobre um povo que Deus mesmo vai endurecer o coração, os ouvidos e cegar os olhos, para que não vejam, até que a justiça dele se cumpra, até que o juízo dele se cumpra. Mas o mais bonito de tudo isso é que depois Deus derrama perdão, porque o mesmo Isaías, que vem com um ministério profético e às vezes pesado, é o profeta que vai falar do Messias, do Cristo que haveria de vir, daquele que traria a redenção sobre a humanidade. E essa redenção está imergida, está mergulhada no bálsamo do perdão, no líquido do perdão. Nós mergulhamos naquele líquido e aquele líquido nos cobre. Esse é o perdão e o amor de Deus. Essa é a profundidade do perdão. Então, repetindo isso, se nós queremos o perdão, devemos perdoar. Se nós queremos ser perdoados, devemos perdoar. Se nós queremos a bondade, temos que ser bons. Se nós queremos a graça, nós temos que agraciar os outros. Se nós queremos os outros também nos dando apoio, nós precisamos suportar os outros. Se nós queremos o Cristo nos mediando diante do Pai, nós precisamos mediar em oração a vida do outro. Em nome de Jesus, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus. Cristo veio nos trazer perdão. Cristo veio para nos lavar, nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. E isso se dá mediante a confissão. Guarde isso no seu coração nessa noite. Guarde isso no seu coração para que Deus opere milagres na sua vida e na vida do seu próximo. Se você tem alguém na sua família que você precisa perdoar, vá lá e perdoe. Primeiro, perdoe dentro de você, porque não adianta falar, eu te perdoo aí, beleza? Beleza? Tá, não. Primeiro, faça nascer o perdão dentro do teu coração, que as demais coisas o Senhor fará. Ele acrescentará as demais coisas. Elabore o perdão dentro do teu coração como uma verdade, como algo verdadeiro. Primeiro dentro de você. E começa a limpar. Vá perdoando dentro de você.
quando você perceber alguma coisa no universo conspirou para que aquele momento de reconciliação aconteça. A reconciliação no momento pertence a Deus, mas dentro de nós somos nós e Deus. E quanto mais eu libero a pessoa, mais eu libero o perdão, mais eu estou livre, mais eu estou limpo, mais eu estou liberado para andar minha vida, caminhar. E como eu disse, pense em Jesus com Judas, o traidor. Vá, faça o que você tem que fazer. E possesso usado pelo diabo foi. Então se perdeu. Não é teu papel salvar Judas, e nem ter compaixão. Pedro foi lá e negou. Jesus falou assim: eita, Pedrão, vem cá, Satanás pediu para te peneirar, e eu orei por você. Olha que interessante. Tomé, só se houver ferida. Pois então está aqui a ferida. É a relação humana expressa na escola apostólica. É a relação humana expressa no convívio de Jesus com os seus. Mas lembre-se, o outro é o outro, você é você, e você que conhece a Cristo deve perdoar. O outro fica lá, e se Deus promover o encontro, o casamento, aí sim. Mas o que depender de vós, de mim, de você, vamos tentar ter paz com todos os homens. E paz não significa não criticar, não disciplinar, não corrigir. Ele diz: exortem-se uns aos outros em amor. A palavra é boa para disciplinar, para corrigir, para fazer crescer, mas tudo na palavra, não pelo que eu acho que é bom. Como é bom viver livre, como é bom ser leve, estar leve em paz, quando você tem certeza que não deve mais nada, quando você tem certeza que não tem mais peso para carregar, quando você tem certeza que fez a sua parte, o resto Deus é quem fará. Como é bom você estar leve para poder seguir caminhos que o Senhor tem preparado para você, e você não tem uma mochila cheia de pedras para carregar. Como é bom você poder trilhar os caminhos do Senhor e perceber que a voz do Senhor é poderosa, que despedaça os cedros do Líbano, que faz acalmar a tempestade e que faz quebrantar o teu coração. Como é bom saber que Deus cuida dos seus, a ponto de regenerá-los, a ponto de ter sobre eles o cuidado necessário para que eles possam vivenciar a experiência da salvação mediante o perdão. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Tudo isso faz parte daquele que viveu por nós, que morreu por nós. Nós temos muitas coisas para compartilhar, mas hoje eu queria deixar isso para vocês. Eu queria deixar essa palavra para vocês, para que o Espírito Santo trabalhasse o nosso coração em melhores relacionamentos. Aproveite esse período em que você está na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Comece a sondar o seu coração. Comece a ver como é que está a sua relação conjugal, ou relação com seus filhos. Comece a olhar dentro dessa perspectiva do perdão para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Depois, comece a olhar para a comunidade mais próxima, família. Depois comece a estender para a igreja ou para amigos. Depois comece a estender como se aquele ide por todo mundo, a começar ali em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, fosse a extensão do perdão. Comece em Jerusalém, vá para Judéia, para Samaria, vá procurando as questões que adoecem a tua alma. Vá retirando do teu coração toda a mágoa, toda a amargura, tudo aquilo que é ranço e que não vai contribuir em nada para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Essa é a vontade de Deus para aqueles que amam ao Senhor. Então, o meu desejo hoje, e nós vamos orar, é que Deus nos perdoe como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E que Ele não nos deixe cair na tentação de não perdoar. E que nos livre do mal do não perdoar. Vamos orar? Senhor Deus eterno, amado, Senhor poderoso, cuja voz pode transformar a nossa alma,
Obrigado, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo perdão que o Senhor nos dá, pelo amor que o Senhor manifestou em Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por nós, a ponto de o Senhor sacrificar a sua própria vida, esvaziar-se de toda a sua glória e parar numa cruz por nossa causa. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor quem tem nos convencido das mudanças que necessitamos, dos caminhos que temos que trilhar, do perdão que devemos dar. Obrigado, Trindade Santíssima, pelo teu cuidado sobre o teu povo que se chama pelo teu nome. Que a tua voz, que é poderosa, possa transformar o nosso ser, possa mudar a nossa vida e fazer com que nós estejamos prontos para o nosso encontro contigo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cada passo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui uma música para você escutar. Só avisando que nesse domingo, só para dar o aviso, já coloco a música. Domingo à noite nós já estaremos juntos no templo, em culto presencial, com os devidos cuidados, com as devidas restrições. Se você é membro da igreja aqui, venha com sua máscara, venha preparado para passar um álcool gel na mão. Só pode vir para o culto acima de 14 anos e mais novos que 60 anos. Entre 14 e 59 anos pode vir à igreja cultuar junto conosco, mantendo as distâncias lógicas, as distâncias para não haver aglomeração. E quando terminar o culto, ainda que nós tenhamos, eu sei que nós temos que agora abraçar, aquela vontade de matar a saudade a gente vai deixar para o momento seguinte, cada um na sua casa abraçando, quando nós pudermos estar nos abraçando. Então eu queria que você se preparasse para esse domingo, queria convidar você para estar conosco. A gente vai estar aqui pregando às 7h30 da noite, aqui no Santiago, na rua Antônio Barbeiro Herrero, tá certo? Nós estamos aqui lutando e buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembre-se de orar por este pastor que vos fala, ele precisa muito de oração. Lembre-se de colocar ele sobre o altar de Deus, para que Deus estabeleça a vontade dele, que Deus dê uma direção, que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Lembre-se de orar por nós, e que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite. Ouve um pedaço dessa música, antes de sair, ouve um pedaço dessa música. É interessante essa música, eu gostei muito dela, é antiga. Como sairemos de Jerusalém, se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Como iremos à Judéia ou a Samaria, a enfrentar barreiras maiores que Boa noite, obrigado por você que esteve conosco, comigo aqui. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Tá? Que Deus abençoe, que seja uma noite agradável, de emanação do céu sobre a tua vida e sobre a tua casa. Boa noite, um beijo para todo mundo, tá?